Bom dia a todos, este é o nosso segundo módulo e nós vamos falar um pouquinho sobre os principais tópicos da legislação ambiental. Eu resolvi trazer esse assunto porque, tanto para preservar quanto para produzir, a pessoa precisa ter algum conhecimento sobre os conceitos, os instrumentos e as normas existentes na legislação ambiental. E, sabendo disso, eu trouxe esse assunto sem a preocupação em me aprofundar demais neles, mas dar um mínimo para que vocês, caso necessitem, possam recorrer ao IEF ou a mim para ter o devido aprofundamento, correto? Vocês vão perceber, principalmente quando eu vier a falar de Código Florestal, que em se tratando de meio ambiente, a União, os estados e o Distrito Federal, eles têm competência concorrente para legislar sobre esses assuntos. Quando eu digo que a competência é concorrente, quer dizer que ela é concomitante, ela é simultânea. Então, é muito comum a gente ter legislação federal que trate de um determinado assunto e, ao mesmo tempo, uma legislação estadual correspondente. No caso do Código Florestal, o Código Florestal ele é a Lei Federal 12.651 de 2012, que deu origem à Lei Florestal de Minas Gerais, Lei 20.922 de 2013. Então, quando eu falar de Código Florestal, eu vou estar falando especificamente da Lei Florestal 20.922 e trazer artigos pautados nessa Lei Florestal de Minas Gerais, sabendo que ela se correlaciona com o Código Florestal Federal. E aí é interessante porque vai ser sempre igual, vai ser sempre um copia e cola? Na maioria das vezes, sim, elas são equivalentes, porém, pode ser que, se em algum momento acontecer de uma lei ser diferente da outra, vai valer a mais restritiva, porque é aquela que confere maior proteção, correto? Então, sabendo disso, depois, quando a gente começar a falar de Lei Florestal 20.922, fala, tá relacionado ao Código Florestal. Mas isso aí é só uma introduçãozinha, assim, um esclarecimento que eu estou fazendo antes de adentrar o tema. O primeiro assunto que eu quero falar com vocês, na verdade, não é o Código Florestal nem a Lei Florestal, é sobre o conceito de Mata Atlântica. Está no nome do nosso projeto. Então, a pessoa ela deve saber do que se trata. Então, a Mata Atlântica ela é um bioma que é considerado um patrimônio nacional, praticamente. Um hotspot, um local de alta biodiversidade e dessa forma a sua proteção, bem como a sua utilização, foram expressos numa lei, a Lei Federal 11.428 de 2006. Existe lei do Cerrado? Não existe, mas existe lei da Mata Atlântica. E a Mata Atlântica, a vegetação, o bioma, ele abrange ainda ecossistemas associados, como manguezais, restingas, campos de altitude, mas quando eu falo da Mata Atlântica, do bioma protegido pela lei federal, eu estou me referindo apenas às formações florestais nativas, correto? Eu não estou me referindo aos ecossistemas associados, porque esses não têm essa proteção especial. E qual que é a regra básica dessa lei federal, Lei 11.428, que foi regulamentada pelo Decreto Federal 6.660 de 2008? A regra é que o corte, a supressão e a exploração do bioma Mata Atlântica, eles acontecerão de maneira diferenciada, conforme se trate de vegetação primária e secundária. E nesta última, ou seja, em se tratando de vegetação secundária, o corte, a supressão e a exploração acontecerão levando-se em conta o estágio de regeneração da vegetação. Então, a gente já tem que conhecer ali alguns conceitos: vegetação primária, secundária, e eu vou falar isso logo em seguida. Mas por que ele
tratou dessa forma essa questão do corte, da supressão e exploração. O objetivo disso é de garantir o desenvolvimento sustentável, bem como a proteção da biodiversidade, da saúde, dos valores paisagísticos, estéticos e turísticos, assim como o regime hídrico e a estabilidade social. Ok, isso aí é lendo ao pé da letra. Então, o que vem a ser a vegetação primária e secundária? Porque lembra, a exploração, a proteção vão ocorrer conforme se trate de vegetação primária ou secundária. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é diferenciá-los. A vegetação primária, que está representada nessa figura pela imagem à esquerda, é aquela em que as ações antrópicas são mínimas ou inexistentes, a tal ponto que nem a estrutura da comunidade, nem as espécies que ocorrem ali foram alteradas. Correto? Então é a vegetação melhor, né? Mais antiga, vamos dizer, quase que original. Já a vegetação secundária, ela é aquela resultante de ações antrópicas e naturais. Para ser uma vegetação secundária, presumivelmente ocorreu ali um desmatamento, uma exploração, e é uma vegetação que surgiu após isto. Então, ela é a vegetação secundária, diferente da vegetação primária. Porém, a vegetação secundária, ela se classifica em estágios de regeneração, estágios sucessionais. E aí, o estágio pode ser inicial, intermediário ou médio ou estágio avançado. O estágio inicial de regeneração é como se fosse aquele que acontece, que ocorre primeiro, depois que uma área é desmatada. Então é uma área que você não tem muitas espécies, é uma área mais simples, e aí depois você tem um estágio 2, vamos dizer assim, que é o estágio médio ou intermediário, onde você já tem um pouco mais de espécie, um pouco mais de processos acontecendo ali, e um ecossistema um pouco mais complexo, e portanto vai ter outra regra ali. Então o estágio inicial tem algumas regras para corte, exploração. O estágio médio, ele tem outras regras, e o estágio avançado, que é aquele que já tem já é um pouco, é o mais complexo de todos, né? Já é mais complexo que o inicial e intermediário. Você observa pela foto, você consegue entender essa complexidade. Então ele também vai ter outras regras para exploração. E aí você me pergunta, como que eu vou diferenciar se a vegetação ela é primária ou se ela é estágio médio, avançado? Como que faz isso? Essa classificação ela se dá em função de alguns critérios, por exemplo, altura, diâmetro das árvores, das espécies que ocorrem naquele local, da presença ou ausência de cipós, trepadeiras, presença ou ausência de serrapilheira e da quantidade de serrapilheira, ocorrência de espécies indicadoras. Então tem vários critérios ali que você faz um levantamento dessa área que você está querendo explorar, e você classifica e você vai aplicar a legislação, a Lei 11.428. A legislação que traz essa classificação, que traz esses critérios, é a Resolução CONAMA 392 de 2007. Então, ela que faz essa classificação. Então, depois que você faz essa classificação, você volta na Lei 11.428 para ver o que você pode fazer, porque, veja bem, a exploração, a proteção, elas vão se dar de maneira diferenciada conforme se trate de vegetação primária ou secundária, e se tratando de secundária, de acordo com o estágio de regeneração. Não é isso que está escrito lá? Bom, então, vamos ver na floresta primária. Na floresta primária ou na secundária de estágio avançado, a exploração, a supressão de vegetação, elas só podem ser autorizadas em caráter excepcional, quando necessário a execução de atividades, projetos de utilidade pública, pesquisa científica ou práticas preservacionistas. Entendeu? Já no caso do estágio médio de regeneração, a vegetação com essas características
vai ser suprimida nos casos de utilidade pública e interesse social, desde que não haja alternativa técnica e locacional. Então, são esses os critérios que a lei traz. Aí você me pergunta, o que é utilidade pública e o que é interesse social? Está listado na lei, ok? Isso não é subjetivo. Vou dar um caso de utilidade pública. Por exemplo, para construir infraestrutura de saneamento e energia. Por exemplo, se quiser construir uma hidrelétrica, por exemplo, que é para fornecimento de energia, se for uma obra de interesse nacional com esse objetivo e devidamente declarado de utilidade pública, né, pelo poder público, você vai conseguir fazer a supressão de uma floresta primária ou secundária em estágio avançado, correto? E aí, o que sobra para o estágio inicial? Bom, o estágio inicial praticamente pode quase tudo. Então, não traz muita restrição. Fala mais das restrições, os capítulos eles tratam mais do estágio médio avançado ou da vegetação primária, porque são os que realmente têm proteção da legislação, né? E aí, é importante que você saiba disso. Tem gente, uma vez eu recebi uma pessoa e a pessoa falou, eu quero construir uma casa, a minha vegetação é assim, assim, assado, explicando, tinha não sei quantos anos que não tinha supressão. Aí eu falei, olha, sua vegetação lá, pelo que você está me falando, deve estar em estágio médio ou avançado de regeneração. Então você não vai poder suprimir para construir a sua casa. Ela falou, que absurdo, eu não posso construir uma casa, mas uma pessoa pode minerar, uma empresa pode vir minerar? Aí a resposta é sim, né? Sim, porque a mineração ela pode ser considerada uma atividade de utilidade pública. Mas aí o que eu aconselhei a pessoa? Olha, contrata uma consultoria, ele vai fazer um inventário e ele vai ver as espécies que ocorrem lá, o diâmetro, a altura, a presença de cipó, serrapilheira, tudo, e ele vai te falar, a sua vegetação está em estágio tal, a sua área é passível ou não passível de fazer esse uso que você está propondo. É mais ou menos assim que tem que funcionar. Isso aí é para vocês também saberem como que é, correto? E por acaso, se eu quiser fazer essa intervenção ambiental nessa vegetação nativa, no caso, para fazer qualquer intervenção na vegetação nativa, você precisa fazer um processo, né? Precisa peticionar ao órgão ambiental aquele processo. E hoje, né, de acordo com o decreto 47749, a gente tem esses tipos de intervenção ambiental. Supressão de cobertura vegetal nativa para uso alternativo do solo, intervenção com ou sem supressão em APP, supressão de subbosque nativo em área com floresta plantada. E assim a gente tem vários tipos de processo ambiental, onde você pode verificar, de acordo com os conceitos, por exemplo, esse processo aqui de corte e aproveitamento de árvores isoladas nativas vivas, ele pode ser do tipo convencional ou simplificado. Quando você quer cortar até 15 árvores por hectare, e lá na legislação, nesse decreto, tem o conceito de árvore isolada, se for até 15 árvores por hectare, você pode fazer um processo de corte e aproveitamento de árvores isoladas nativas vivas simplificado. Aí o procedimento é 1. Se for mais que 15, aí vai ser o procedimento convencional. Tudo isso tem na legislação, correto? E como que a pessoa peticiona? Se for no IEF, por exemplo, se a competência for do IEF, você vai fazer isso através do SEI. Quando eu digo Sistema Eletrônico de Informações, quando eu digo competência, não estou falando de capacidade para analisar esse processo. Eu estou falando de responsabilidade. Porque as intervenções ambientais no estado de Minas Gerais, elas podem ser competência
do IEF, pode ser competência da SEMAD, conforme se trate de licenciamento, se está vinculado ao licenciamento ou não, e um monte de critérios. E em alguns casos, os municípios também têm competência. E nesse caso, por exemplo, se é um licenciamento no âmbito municipal, que vai trazer impactos somente dentro do município. Então, se tem alguma supressão de vegetação, essa supressão vai ser analisada no âmbito do processo municipal. Então, a autorização vai ser responsabilidade do município. E assim, tem alguns critérios. Então, você tem que ver também o que você quer fazer e procurar o órgão competente para poder fazer esse requerimento. O segundo assunto que eu vou falar com vocês é sobre área de preservação permanente. Eu achei mais fácil começar falando quais são os tipos de área de preservação permanente que a gente tem, porque fica mais fácil. Às vezes você não sabe você sabe o que é mata ciliar, por exemplo, que é aquela mata que acompanha os cursos d'água, mas você não sabe que aquilo era uma área de preservação permanente. Então, são tipos de área de preservação permanente. A mata ciliar, aquela área no entorno de nascentes, áreas de encostas com declividade maior que 45 graus, restingas e mangues, topos de morro, veredas, áreas com altitude maior que 1.800 metros, e também o entorno de lagos e lagoas naturais e reservatórios de águas artificiais. Não toda a área do entorno, não todo o topo de morro. Então, na legislação tem especificamente a metragem, ensina como que você vai delimitar essas áreas, ok? Mas, a princípio, temos áreas de preservação permanente em todos esses locais. E sabendo quais são as nossas áreas de preservação permanente, fica muito fácil entender qual a função dessas áreas, que seria o quê? Preservar os recursos hídricos, correto? A gente tem lá as APPs hídricas, as matas ciliares, no entorno de nascentes. A gente consegue perceber que ela tem a função de preservar os recursos hídricos, assim como tem a função de preservar a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, facilitar fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações. Isso a gente consegue verificar, por exemplo, uma vegetação numa encosta. Veja bem se ela não tem justamente a função de prover estabilidade geológica, proteger o solo, para que quando vier uma chuva, algo mais forte, uma coisa assim, não haja aquele desmoronamento. Então, a gente consegue perceber por que proteger, por que determinar que uma área de preservação permanente delimitar ali naquela encosta maior que 45 graus. Então, é para esses objetivos. E aí, mas toda a APP tem vegetação? Não. E não tem vegetação. O ideal é que toda a APP ela estivesse coberta por vegetação, mas o status de proteção ele se prende à área e não à presença da vegetação. Por isso que mesmo uma APP que não tem vegetação, mesmo uma encosta que não vem a vegetação, não descaracteriza e não deixa de ser APP, porque o status de proteção se prende à área e não à presença da vegetação, embora a presença da vegetação seja desejável, seja buscada através de alguns instrumentos, que a gente vai conhecer mais para frente. Então, esse é o conceito de APP. Aquelas áreas que eu falei anteriormente são APPs e a função delas são essas que eu acabei de mencionar. Eu até gravei aqui, eu vou me aprofundar um pouquinho só nas APPs hídricas, que são as margens de cursos d'água, as matas ciliares e as nascentes, que são tipos de APP que mais ocorrem nas nossas propriedades, na propriedade de vocês, correto? Mas eu vou falar isso posteriormente. Agora eu só trouxe um detalhe aqui, que é uma jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, que é o seguinte, que
os deveres associados às APPs e reserva legal têm natureza de obrigação propter rem. Quero dizer, não importa se foi você que desmatou. Por exemplo, não importa se foi você que desmatou a APP, vamos ver, Inaura. Não importa se foi você que desmatou a APP. Mas a obrigação, ela é sua, porque você é a titular do imóvel, você é a dona do imóvel. Então, a obrigação de recompor, de preservar a APP, ela se prende ao titular do imóvel, não àquele que foi o autor da degradação, embora ele possa ser culpado também, ele possa ser responsabilizado. Mas, a princípio, a obrigação também é do titular do imóvel, do dono do imóvel, do posseiro, entendeu? Isso aí é um conceito, é uma jurisprudência da nossa legislação. Então, isso aqui foi só um detalhe que eu quis trazer. Como eu falei, eu vou me aprofundar só um pouquinho nas matas ciliares, porque, como eu falei, não é toda a área que está no entorno de um curso d'água que é APP. De acordo com a legislação, por exemplo, se o curso d'água que passa perto da sua casa, ele tem até 10 metros de largura, então a sua área de preservação permanente, ela vai medir 30 metros. 30 metros de um lado, 30 metros de outro. Se o curso d'água, ele tem de 10 a 50 metros, então a sua APP vai ser 50 metros de um lado e do outro. E assim sucessivamente. Conforme for a largura do rio, vai ser o tamanho da sua área de preservação permanente. E no caso de nascentes, a metragem da APP vai ser 50 metros ao redor da nascente. Isso é o que traz a legislação, correto? Então, preste atenção nisso, porque depois a gente vai ver que vai aparecer, em alguns casos, uma metragem diferente, tá? E aí você me pergunta, onde começa, onde se delimita a área de preservação permanente? Anteriormente, antes do decreto, antes da lei 2.651, antes do Código Florestal, o Código Florestal que era vigente era a Lei 4771 de 65. E neste outro Código Florestal mais antigo, dizia que a APP, ela iniciava a partir do leito maior ou da máxima cheia. Então, você tem um curso d'água, você tem ali aquela várzea, ou seja, aquela área que era inundada. Então, você começava a contar só lá no final, na área mais alta, né? Ou seja, no leito maior ou a partir da área de máxima cheia. Então, isso tem uma implicação. Vocês vão conseguir, talvez, diferenciar pela figura. Então, ali, antigamente, é onde começava a APP. E qual foi a novidade com o novo Código Florestal, a nova Lei Florestal? O marco para a delimitação da APP passou a ser a borda da calha regular. Entendeu? Não tem mais você ter que verificar a maior cheia. Não, é a borda da calha regular. Então, é muito nítido quando você observa a figura, correto? E isso tem consequências, Por exemplo, uma coisa é certa, na época da cheia, a sua APP vai sofrer com inundação. Anteriormente, não. Provavelmente não, mas agora sim. Porque isso aí, por exemplo, para quem está fazendo ações de reflorestamento, você vai ter que focar em espécies que toleram encharcamento, que toleram algum nível de inundação, porque do contrário as espécies não vão sobreviver. Isso aí, né, traz um monte de dificuldades. Outro agravante é que, baseado nessa foto aqui, logo depois da sua APP, tem uma área ali que antigamente ela era uma área inundável, ela era uma várzea. Mas vamos supor que você resolveu cultivar ali e você está usando agrotóxico. Aí o que acontece? Quando vier a cheia e aquela área for inundada,
esse agrotóxico vai contaminar a água, correto? Então, essa mudança no marco de delimitação da APP, ele veio potencializar a contaminação das águas. Então, esses aí são alguns casos que eu trouxe. E é engraçado, porque isso é um grande erro que eles cometeram, porque, pela lógica, quando você está legislando sobre meio ambiente, você tinha que compreender, você tinha que obedecer, se atentar aos conceitos, aos princípios da biologia, da ecologia. Afinal, pensa bem, a natureza, ela existe antes do homem. A natureza, ela existe antes do direito ambiental. Então, se você cria uma lei para aquilo ali, ela tinha que obedecer à lei da natureza. Mas aí não, o que aconteceu? A legislação veio, a lei ambiental veio para falar, este é o lugar que o rio vai ocupar. O rio não vai poder subir dali para cima. Só que isso não existe. E quando a gente ignora, quando a lei ignora a natureza, ignora a ciência, você tem efeitos graves, como esse que eu estou falando, né? Da contaminação, da inundação, da dificuldade para fazer recomposição de vegetação, né? Também você diminui a área sem qualquer critério ecológico. Ecologicamente você não consegue justificar esse tipo de alteração, correto? Ainda eu falei que eu ia trazer as APPs hídricas. Então eu vou falar um pouquinho de APP de nascente. No Código Florestal de 65 dizia o seguinte, que a APP de nascente era 50 metros ao redor das nascentes, ainda que intermitentes. E aí, por exemplo, tem essa primeira figura do lado esquerdo acima, seria como se todas essas áreas nessa região fossem APPs, porque era 50 metros ao redor de nascentes, ainda que intermitentes. Com o novo Código Florestal, o conceito ficou assim, 50 metros, quer dizer, a gente vai ter APP 50 metros no entorno de nascentes e de olhos d'água perenes. E aí, você pode ter uma consequência tipo essa demonstrada na foto 2, do lado direito. Entendeu? Então, esse conceito que mudou no Código Florestal, ele fez uma diferença enorme do ponto de vista da proteção. Só não fez, e a situação que é vigente hoje é essa de cima, do lado esquerdo, porque houve o julgamento da inconstitucionalidade desse artigo da lei. E com isso passou a valer a nascente, ainda que intermitente, ela vai ter sim área de preservação permanente. Então, a legislação ela tentou fazer isso, porém acabou valendo a situação anterior por causa dessa manobra, desse julgamento da inconstitucionalidade do artigo, correto? Então, se você tem na sua propriedade uma nascente intermitente, ela tem APP sim, correto? Eu só quis trazer esse esclarecimento como uma curiosidade, né? E aí, você me pergunta, eu posso intervir em APP? Eu posso intervir numa vereda, na margem de curso d'água, no entorno de nascente, no entorno de lagoa? Pode, você pode, mas isso não é regra, isso é exceção. E em que hipótese, em que casos você vai poder intervir em APP? Em casos de utilidade pública, interesse social e eventual baixo impacto ambiental, devidamente caracterizados ali na legislação. Novamente, isso não é subjetivo, está na legislação, vai te falar quais são esses casos, correto? Vamos passar. E aí, por exemplo, eu verifiquei que o meu caso é de baixo impacto. Como que eu vou fazer para realizar essa intervenção? Existem duas formas hoje no estado para você fazer isso.
O rito comum é que você faça um procedimento de autorização para intervenção ambiental e aí vai nessa resolução conjunta que eu trago aqui embaixo, você vai ter a documentação, você vai ter todas as informações. Agora tem um outro detalhe. No caso de se o que você vai fazer é uma atividade caracterizada como eventual ou baixo impacto ambiental e se trata de uma pequena propriedade, aí você pode fazer um outro procedimento que se chama simples declaração. E o que é pequena propriedade ou posse rural? Então, é aquele imóvel rural com até 4 módulos fiscais, devidamente escrito no CAR, que é explorado pela pessoa ou pela família e cuja renda familiar, ela predominantemente, ela se origine das atividades econômicas realizadas ali naquele imóvel. Então, se você se adequar a essas condições, aí a sua atividade eventual ou baixo impacto, você vai fazer um processo que se chama simples declaração. Agora, minha propriedade tem menos que 4 módulos fiscais, está no CAR, mas eu tenho funcionários para explorar e a minha renda na propriedade ela só complementa, porque eu tenho um outro trabalho e a minha fonte principal de renda é esse trabalho que eu faço. Então você não é um pequeno proprietário, não é uma pequena propriedade rural e aí você não vai fazer uma simples declaração, você vai fazer uma autorização para intervenção ambiental, correto? A simples declaração, os casos de baixo impacto ou eventual impacto ambiental, eles estão descritos no decreto que eu mencionei, decreto 47749, eu vou dar alguns exemplos de atividades que podem se caracterizar, são caracterizados como de baixo impacto. Abertura de pequenas vias de acesso de pessoas e animais, pontes e pontilhões, implantação de trilhas para ecoturismo, construção de rampa de lançamento de barcos, construção de moradia do agricultor, remanescente de comunidade quilombola, outras populações extrativistas e tradicionais, construção e manutenção de cerca, aceira e bacia de acumulação de água, coleta de produtos não madeireiros de espécies não ameaçadas e imunes de corte, para fins de subsistência, produção de mudas, recuperação de áreas degradadas, enfim. No decreto, tem lá todos os casos que são considerados de eventual baixo impacto e você pode recorrer ao decreto, ao site do IEF, para conhecer esses casos. E se você se identificar e você for um pequeno proprietário rural, conforme eu falei anteriormente, você vai fazer um procedimento que se chama simples declaração. Ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre reserva legal. A reserva legal, ela é uma área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, com função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais, auxiliar a conservação e a reabilitação de processos ecológicos e da biodiversidade, abrigar fauna e flora e proteger a flora. Então, são essas as funções da reserva legal. E qual o tamanho da reserva legal? Formações florestais na Amazônia Legal, não estou falando no estado do Amazonas, eu estou falando na Amazônia Legal, e aí vai incluir vários estados. Então, formações florestais dentro da Amazônia Legal, se o seu imóvel estiver numa região dessa, sua reserva legal vai ser equivalente a 80% da propriedade. Se for uma área de cerrado dentro da Amazônia Legal, aí a sua reserva legal vai ser equivalente a 20%. No cerrado, aliás, se for cerrado dentro da Amazônia Legal vai ser 35%. Se for outras áreas na Amazônia Legal vai ser 20%. E no caso da Mata Atlântica, não está escrito especificamente aqui na legenda, mas no caso da Mata Atlântica, a reserva legal ela é equivalente a 20% do imóvel, correto? Também nos Pampas, no Pantanal, enfim, nos outros biomas que a gente tem. E aí, para falar um pouquinho sobre reserva legal, eu
trouxe alguns critérios, alguns artigos. Por exemplo, o artigo 26 da Lei 20.922, ele define os critérios para a localização da reserva legal. Eu posso constituir reserva legal em qualquer lugar? Não. Existem critérios. Por exemplo, a possibilidade de formação de corredores. Então, você já tem APP ali, então você aloca a reserva legal do lado da APP para conseguir fazer um corredor ali de vegetação. Você pode alocar sua reserva legal em áreas de maior fragilidade ou em áreas de maior vulnerabilidade, então que você precise recuperar, que você precise proteger. E assim você tem os critérios. Então o artigo 26 ele traz esses critérios para você. Sendo que o órgão ambiental ele aprova, você propõe, mas o órgão ambiental é que aprova a reserva legal. O artigo 27 ele fala sobre a possibilidade de alteração da localização da reserva legal. Então, a reserva legal ela é ad eterno, né? Se você constituiu, principalmente se você averbou na reserva, averbou na matrícula, igual antigamente era requerido, você não vai deixar você não vai desfazer essa reserva legal. Mas você, em alguns casos, você pode pedir a alteração da localização. E desde que você altere, mas que ela mantenha o mesmo tamanho, que ela esteja no mesmo bioma, que ela tenha características iguais ou melhores do ponto de vista ecológico do que a área original, e que nessa mudança a gente consiga perceber um ganho ambiental. Então, é mais ou menos, falando assim, de forma mais simples, são esses os critérios que você tem para você tentar fazer essa alteração da localização da reserva legal. O artigo 28 fala que você pode fazer a exploração da reserva legal dentro de um processo que chama-se manejo sustentável. E aí tem lá todos os detalhes sobre isso. O artigo 30 fala que a reserva legal hoje ela vai ser registrada por meio do CAR. Atualmente não se exige, desde 2012, na verdade, não se exige a averbação na matrícula, mas você tem que constar, você tem que identificar no CAR essa localização da reserva legal. O artigo 35 fala que será admitido o cômputo da APP no cálculo do percentual da reserva legal. Então, quer dizer que você vai poder contar APP nos 20% de reserva legal. E aí eu coloquei uns asteriscos porque, nesse caso, existe alguns critérios. Para você usufruir desse benefício, por exemplo, o seu imóvel tem que estar cadastrado no CAR e você não vai poder fazer alteração de uso do solo em outra área da propriedade. Por exemplo, você tem um fragmento ambiental, você tem um fragmento de vegetação na área norte da propriedade e na área sul. E esse fragmento da área sul, ele está na APP. Aí se você falar que a sua reserva legal está ali na área sul, sua reserva legal está no fragmento da área sul, ali na APP, você perde o direito ou a possibilidade, de fazer a supressão daquele fragmento que está na área norte da propriedade, porque é um benefício que exige ali uma concessão, que é o fato de não fazer alteração de uso de solo na propriedade após essa definição aí da reserva legal em APP. Outra coisa, no artigo 37 fala que a sua reserva legal ela pode ser coletiva, por exemplo, se for um loteamento ou um chacreamento. Em vez de você ter sua reserva de 20% no fundo do seu lote, o loteador, quem quer que seja, pode estabelecer uma área coletiva lá, vamos supor, medindo 100 hectares, que seja correspondente aos 50 lotes, entendeu? Desde que o tamanho seja compatível, proporcional.
Então, é sobre isso que fala, mais ou menos, o artigo 37. O artigo 38, 40 e 41, ele fala mais ou menos assim. Eu trouxe esse esquema para tentar explicar. Que é o seguinte: o proprietário ou possuidor rural, ou seja, o proprietário ou possuidor rural que detinha um imóvel com área menor que 4 módulos fiscais, em 22/7/2008, e neste imóvel a extensão da reserva legal era inferior a 20%, então a reserva legal do seu imóvel, menor que 4 módulos fiscais, vai ser a vegetação existente naquela data. Então você não tinha 20%, você só tinha 10% de reserva legal. Então, se você era proprietário ou posseiro de um imóvel com até módulos fiscais e o seu imóvel detinha em 22 de julho de 2008 extensão de vegetação de reserva legal inferior a 20%, então a sua reserva legal vai ser constituída com a vegetação existente naquela data. Porém, se o seu imóvel é maior que 4 módulos fiscais, nesse caso, o proprietário ou possuidor rural que detinha em 22/7/2008 uma reserva legal menor que 20%, ele vai ter que fazer a recomposição ou a compensação. A recomposição seria deixar regenerar ou recompor a vegetação fazendo plantio, e a compensação seria você definir fora da propriedade uma área de reserva legal que equivalha à sua, só que ela não vai estar dentro do seu imóvel, ela está no imóvel de terceiro. E aí você pode fazer isso através de um arrendamento, através da aquisição de cota de reserva ambiental, através de doação de imóvel no interior de unidade de conservação. Essas são as formas de você fazer a compensação. Correto? Então, você sempre tem que pensar duas coisas para você entender sobre qual que é a situação da sua reserva legal. Primeiro se o seu imóvel ele é maior ou menor que 4 módulos fiscais. E o segundo é qual era a situação da vegetação da sua reserva legal em 22/7/2008, se ela atendia ou não as dimensões exigidas no Código Florestal, que no nosso caso são os 20%, correto? Preste muita atenção nessa data, 22 de julho de 2008, porque ela aparece muito daqui para frente. Ela vai ser sempre um marco, ela vai ser sempre um divisor de águas agora. Essa data é a data em que foi regulamentada a lei de crimes ambientais. A nossa lei de crimes ambientais ela é de 98, mas o decreto que regulamentou saiu em 22 de julho de 2008. Então, usaram esse critério, correto? Usaram esse critério, essa data que ela passou a ser o divisor. Eu sei que esse assunto aqui é um pouquinho mais denso, talvez depois vocês vão ter que voltar aqui, parar esse slide e pensar qual que é a situação de cada um de vocês, sobre o tamanho do imóvel e sobre a situação da reserva legal, a extensão da reserva legal nessa data, 22 de julho de 2008, para você saber se, no seu caso, a sua reserva legal está ok, vai ser constituída com a vegetação que tinha naquela data, ou se você vai ter que fazer a recomposição. Sendo que, se você cumpriu a legislação, se você em 22 de julho de 2008 tinha 20%, ok, não tem que fazer nada e você fica naturalmente dispensado de promover a recuperação, a regeneração, a compensação, né? Esse aqui é o assunto talvez mais denso dentro de tópicos ambientais, assim, eu acho. Mas é só voltar aqui e olhar com jeitinho que vocês entendem. Vamos falar só um pouquinho agora sobre as áreas de uso restrito, que é um assunto muito básico também. Áreas de uso restrito
são aquelas áreas que existentes ali, que elas ocorrem entre 25 e 45 graus, né, nessas áreas, né, de declividade entre 25 e 45 graus. O que a legislação fala sobre isso? Fala que nessas áreas você pode fazer manejo sustentável e atividades agressivo-pastoris. E você não pode fazer, você não pode desmatar para outros casos que não sejam utilidade pública e interesse social. Então, os critérios para você suprimir a vegetação em área de uso restrito, ou seja, aquela vegetação que ocorre entre 25 e 45 graus, você só pode fazer a supressão de vegetação em caso de utilidade pública e interesse social. E você pode manter essas atividades que eu já mencionei anteriormente. É isso que a gente tem sobre áreas de uso restrito. Vou falar também um pouquinho, e já partindo para o fim, sobre áreas rurais consolidadas. As áreas rurais consolidadas foram uma novidade trazida pelo Código Florestal e mantida, né, na nossa lei florestal. E é engraçado porque ela acabou se caracterizando como uma grande anistia, um grande perdão das obrigações de manutenção e recomposição da vegetação nativa. Porque você vai ver o que são áreas rurais consolidadas. São áreas do imóvel com ocupação antrópica pré-existente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agro-silvo-pastoris. Admitido nesse último caso a adoção de regime de pousio. Então, as áreas rurais consolidadas são áreas que já deviam estar com vegetação nativa, deviam estar recompostas, mas em 22 de julho de 2008, elas tinham edificações, benfeitorias ou nelas estavam se desenvolvendo alguma atividade agro-silvo-pastoril. Então, ela está falando que quando instituiu essa área de uso rural consolidada, você permitiu que essas atividades fossem mantidas. Então, foi isso que aconteceu. Instituiu-se a área rural consolidada para regularizar, para poder seguir, para permitir a continuidade dessas atividades em áreas que, de outra maneira, elas tinham que estar com vegetação nativa, tinham que estar recuperadas, recompostas, enfim. Então, a gente vai ter área rural consolidada em APP. Lembra que a APP tem que ser preservada, tem lá as medidas. Mas aí o que acontece? Na legislação fala que na APP rural, na APP em área rural consolidada, é autorizada a continuidade de atividades agro-silvopastoris, de ecoturismo e turismo rural. Portanto, vamos supor que você tem uma horta em APP. E essa horta ela é pré-existente a 22 de julho de 2008. Então, se você já mexia com horta na margem, na mata ciliar ali, em 2008, então você pode continuar com essa atividade, correto? Porque aquela área vai ser considerada área rural consolidada. Porém, não vai ser toda a área que você vai poder usar, porque no caso de APP, você vai ter que recompor uma metragem obrigatória. E qual metragem é essa? Supondo que o meu curso d'água tenha 10 metros, passa um riozinho lá de até 10 metros de largura. Eu vou recompor os 30 metros, que é aquele que eu aprendi lá atrás? Não. Em se tratando de uma área rural consolidada, que já tinha aquele uso ali em 22 de setembro de 2008, então você vai fazer a recomposição em metragens inferiores àqueles 30 metros. Né? Estamos falando de um curso d'água de até 10 metros de largura. Só que aí, o critério para essa recomposição em área de uso consolidado, em APP, mudou. Ao invés da referência ser o curso d'água, passou a ser um critério econômico, que é o tamanho da propriedade. Então, agora, se você tem área de uso consolidado em APP, você vai ter que recompor uma metragem obrigatória. E aí vai variar de acordo com o tamanho da propriedade rural.
Se a propriedade tem até um módulo fiscal, então você vai recompor obrigatoriamente 5 metros. Se o seu imóvel tem entre 1 e 2 módulos fiscais, então você vai recompor 8 metros. Se tem de 2 a 4 módulos fiscais, então você vai recompor 15 metros. E assim, por exemplo, para imóveis entre 4 e 10 módulos fiscais, você vai recompor 20 metros se o curso d'água tiver até 10 metros de largura. E quando o imóvel for maior que 10 módulos fiscais, você vai recuperar exatamente a metade da largura do curso d'água, sendo que vai ser no mínimo 30 e no máximo 100 metros. E no entorno de nascentes e olhos d'água, vamos supor que você plantava no entorno da nascente. Em 2008 você tinha, 22 de setembro de 2008 você tinha uma horta. Então, aquela área é uma área de uso consolidado. E aí você vai poder manter a sua horta, só que você vai ter que recompor ali 15 metros, que é o que fala a legislação. Não mais os 50 metros, mas sim os 15, porque se trata de uma área consolidada e não uma APP normal. E aí o raciocínio para lagoas e lagos vai ser o mesmo da APP hídrica, correto? Então, é dessa forma que funciona no caso de área rural consolidada em APP. Agora, se a área rural consolidada em reserva legal, como que vai funcionar? Então, a legislação fala o seguinte: nos imóveis rurais que detinham em 22 de julho de 2008 a área de até 4 módulos fiscais e vegetação nativa em reserva legal inferior a 20%, então a reserva legal vai ser constituída com a área nativa existente àquela data, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo. É isso que fala a legislação. E aí, por fim, para encerrar esse assunto, tem um artigo absurdo, que é o artigo 18, que ele cria a figura do teto de APP. Qual que é a função dele? Ele garante ao proprietário que detinha em julho de 2008 a posse e o domínio do imóvel de até 10 módulos fiscais o direito de ele não ter que recuperar todas as APPs do imóvel. Esse teto de APP é assim: a pessoa não tem que recuperar todas as APPs do imóvel, ela tem que recuperar um percentual das APPs. E aí, por exemplo, se o imóvel ele tem, se ele é inferior a 2 módulos fiscais, você não tem que recuperar todas as APPs do imóvel, você tem que recuperar até 10%, as APPs num percentual até 10% da área do imóvel. E se você tem imóvel rural com área superior a 2, inferior a 4, então você vai recuperar não todas as APPs, mas uma área de APP equivalente a no máximo 20% da área total do imóvel. É um artigo estranho que ele protege o interesse individual, né? E ao invés de proteger o meio ambiente, né? É uma coisa bem, bem estranha. Anteriormente eu falei sobre intervenção ambiental e eu dei os exemplos do que seria intervenção ambiental, os tipos mas eu não falei de alguns casos. Tem alguns casos na legislação que a pessoa está dispensada de autorização, então ela não tem que fazer nenhum procedimento junto ao órgão ambiental. Isso tem lá no decreto, artigo 37, decreto 47749, são exemplos de dispensa de autorização. Construção de aceiros para prevenção de incêndios florestais, extração de lenha em regime individual ou familiar para o consumo doméstico, e aí você tem que olhar lá na legislação, porque existe um volume, correto? Limpeza de área ou roçada, sendo que você só pode fazer limpeza de área ou roçada, e na legislação tem o conceito, e fala que você só pode fazer a limpeza ou roçada em áreas previamente autorizadas, a supressão, ou em área de uso consolidado, quer dizer, em outras áreas você não pode fazer limpeza ou roçada sem autorização, você tem que pedir autorização no órgão ambiental.
São também casos de que você não tem que pedir autorização à construção de bacias para acumulação de águas pluviais em áreas antropizadas para controle de erosão, melhoria de filtração, enfim. O aproveitamento de árvores mortas em decorrente de processos naturais. Por exemplo, caiu um raio, matou a árvore e tal. Então você pode fazer aquele aproveitamento ali na propriedade. Você não precisa de autorização para isso. Também não precisa de autorização para abertura de picadas, realização de podas, desde que isso não acarrete a morte do indivíduo. E também tem outros casos. Então, é bom dar uma olhadinha, decreto 37, decreto 47749, artigo 37, lá fala todos os casos que são dispensados de autorização. Então, aqui eu falei só o mínimo, correto? Então, acho que sobre legislação ambiental, tentei não me aprofundar muito, espero que eu não tenha feito muita confusão. É mais ou menos isso que eu tinha para falar. Tá bom? Valeu, obrigado.